estou aqui com o Wilson Cruz, que vai participar do Congresso Brasileiro de RFID no dia 18 de outubro e vai falar sobre o conceito do EPC. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é EPC e o que vai ser a sua palestra no dia 18. Bom, sei lá, eu vou falar sobre o EPC, o Código Eletrônico de Produtos. Isso está inserido, na verdade, dentro de um conceito ainda maior, que é a rede EPC. E a rede EPC é um conjunto de padrões que vai habilitar as empresas, as cadeias de suprimentos, a trocarem informações de eventos sobre informações de produtos, e isso de forma compartilhada com todo mundo que está dentro daquela cadeia de suprimentos, no mundo inteiro, gerando no fim desse processo todo o que a gente chama de visibilidade da cadeia de suprimentos, onde a gente vai poder saber que produto passou por um determinado ponto de leitura, por que ele passou por ali, para atender qual pedido, para atender a qual pedido de compra. Você está comentando sobre cadeia, e a gente, quando ouve falar dos projetos no Brasil que envolve RFID ou que vai buscar essa visibilidade, sempre é muito dentro da empresa, né? Existem exemplos que a gente pode falar então dessa rede EPC já no Brasil ou não? Existe. No dia 20 de outubro vai ter um painel só dedicado a projetos que foram feitos já com esse conceito de rede EPC. Inclusive, um deles eu não posso falar o nome ainda, mas a gente vai poder falar em breve, e ele trata justamente dessa ideia de você ter a identificação com o código eletrônico de produtos desde a origem, ou seja, desde o fabricante, aí passando o produto até chegar no varejo, no varejista, nas lojas, onde o consumidor então vai poder experimentar essa tecnologia, e aí vai ter uma série de benefícios que ele vai poder saber a origem do produto, rastreabilidade, não vai mais faltar produto no estoque ou produto na gôndola. O próprio empresário vai ter uma facilidade muito maior de se fazer inventário, e isso de uma maneira compartilhada, que é diferente quando a gente fala de um projeto a quatro paredes. Isso vai ser apresentado no Congresso Brasileiro de RFID, um case que começa na fábrica, a origem está sendo mapeada, identificada, e quando você fala que o consumidor vai receber essas informações, isso envolve algum serviço para o consumidor ou não? Isso na verdade, o que vai acontecer? Quando as empresas começam a implementar esses projetos, já com esse conceito de padronização, mesmo que seja um projeto entre quatro paredes, ela vai, depois, daqui a alguns anos, quando a cadeia dela estiver preparada para compartilhar essas informações, então ela já está usando a identificação padronizada, já está preparada para fazer isso. E no final das contas, o consumidor, ele vai, só para dar um exemplo, esse projeto que a gente vai falar no dia 20, toda loja, uma loja de vestuário, toda loja foi preparada com RFID, já pensando no consumidor final. Então o consumidor ele vai pegar um produto na gôndola, não vai faltar produto na gôndola, então ele vai sempre achar o produto que ele quer, e quando ele pegar esse produto e levar para o caixa para fazer a compra dele, ele não vai ter aquela parafernália toda de equipamento, com monitor, com leitor de código de barras. Até pode ter, mas não vai ser preciso. Então vai ter uma bancada onde ele vai pôr os produtos dele, e ali já automaticamente o leitor vai estar capturando as informações e vai fazer o pagamento dele. Até nesse caso desse projeto, o pagamento vai ser feito por ele mesmo. Wilson, você comentou que no dia 20 vai ter vários exemplos, né? Isso. Um deles é esse exclusivo que você não pode revelar quem é, espero que todos vá no evento para saber do que se trata e de qual é a empresa. Mas tem algum que você pode citar, que é um exemplo já nacional? Tem algum case que você pode falar? Então, a gente, nesse mesmo dia, a gente vai ter mais uma apresentação que é do Exército Brasileiro, que já tem essa identificação com código eletrônico de produtos. O projeto do Exército, ele envolve os fornecedores do Exército e também envolve o próprio Exército. E a gente vai falar também de um case da Aeronáutica, que está sendo implementado esse ano, que tem o mesmo formato do Exército, ou seja, o fornecedor vai ser envolvido já nesse projeto com a RFID. E a gente vai falar de mais um ainda, que esse eu já posso citar, que são duas empresas, na verdade, é uma apresentação de duas empresas do setor têxtil também, que aliás é uma tendência mundial, e nesses dois projetos a gente vai falar sobre a identificação de vestuário
numa distribuidora, uma grande distribuidora, é a maior distribuidora de vestuário infantil do Brasil, né, que fez esse projeto ainda envolvendo só uma marca própria dela, mas já envolvendo um fabricante e a loja, né, o varejo. Você comentou aí de duas áreas praticamente, defesa e a área têxtil, que vai chegar no varejo, que ainda é esse cliente que você não pode revelar. Por que isso acontece? Tem alguma cultura específica do mercado, dos integradores, dos desenvolvedores? O que um usuário que pretende ou que está analisando a RFID há 10 anos, o que ele tem que fazer na hora de contratar esses fabricantes, esse mercado de tecnologia? Bom, Sheila, você falou bem, são duas tendências muito claras, uma é defesa, uma é têxtil. O têxtil, ele na verdade veio depois que veio o boom do varejo, querendo usar o RFID, agora o próprio varejo decidiu ir um pouco mais a fundo e tentar usar numa vertical mais específica, que é o vestuário, e que tem uma facilidade muito grande de se implementar. A sua pergunta em relação a essas empresas que estão fazendo projetos ainda entre quatro paredes, o que é importante é que elas façam, mesmo que a cadeia dela ainda não está pedindo isso, que ela faça a aquisição de equipamentos que sejam padronizados. Então, no próprio site da GS1, da EPC, tem lá a lista de hardware certificados, e lembrando que a Anatel homologa esses equipamentos também. E na parte de software, tentar, na medida do possível, fazer com que ou o fornecedor do software venha até a GS1 para entender o que são os padrões de software, ou que ela adquira um software que já é certificado pela GS1, e aí também tem essa lista de empresas no nosso site. Então eu convido a todos para conhecer mais detalhes sobre essas boas práticas, esses procedimentos que envolvem todos esses padrões da GS1, para participar não só da sua palestra, que vai ficar claro que é o conceito do EPC no dia 18 de outubro, como também do painel que vai ter esses exemplos da realidade da prática do EPC no Brasil. Obrigada, Wilson.